Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos neste dia, hoje dia 23 de março de 2023. Hoje nós estaremos dando início no livro de 1 Reis. Estaremos fazendo a leitura do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 31, começando um novo assunto, ainda engloba um pouco do final da vida do rei Davi, e o começo do reinado de Salomão, seu filho. Está escrito assim: Deus abençoe seu dia, que o Senhor te proteja, te livre, te guarde de todo mal, você e toda a sua família. Agora vamos à leitura. Capítulo 1, verso 1 a seguir, de 1 Reis. A velhice de Davi. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-no de vestes, porém não se aquecia. Então disseram os seus servos: busquem para o rei nosso senhor umas moças virgens, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma ao seu lado, ao seu seio, para que o rei, meu senhor, se aqueça. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam Abisaque, sunamita, e a trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tinha cuidados do rei, e o servia, porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Hagite, se levantou, dizendo: eu reinarei. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem diante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência, e Hagite o tivera depois de Absalão. E tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar o sacerdote, os quais o ajudavam seguindo a Adonias. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei e Rei, os valentes de Davi, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas e vacas e bestas cevadas junto à pedra de Zoelete, que estava junto à fonte de Rogel, e convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e a todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, profeta, e a Benaia, e aos valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Betseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste Adonias, filho de Hagite, que reina, e que o nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Vai e entra ao rei Davi e dize: tu não jurastes, ó rei meu senhor, que a tua serva, dizendo: certamente o teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda falando com o rei, também entrarei depois de ti e acabarei as tuas palavras. Entrou Batseba na câmara do rei, e o rei era muito velho, e Abisague, a sunamita, servia ao rei. E Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei, e disse o rei: o que é que tens? E ela disse: meu senhor, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo que Salomão, teu filho, reinaria depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora, eis que Adonias reina. E agora, ó rei, meu senhor, tu não sabes. E matou vacas, bestas cevadas e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, general do exército, mas a teu servo Salomão não convidou.
Porém, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele. De outro modo, sucederá que quando o rei, meu senhor, dormir com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos os culpados. E estando ela ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber ao rei, dizendo: Eis, ali está o profeta Natã. E entrou na presença do rei, prostrou-se diante do rei, com o rosto em terra. E disse Natã: Ó rei, meu senhor, disseste tu: Adonias reinará depois de mim, e ele se assentará sobre o seu trono, o meu trono? Porque hoje desceu e matou vacas e bestas cevadas e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, capitães de exércitos, e Abiatar o sacerdote, eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: Viva o rei Adonias. Porém a mim, sendo teu servo, e a Zadok o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teus servos, não convidou. Foi feito isso da parte do rei, meu senhor? E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele? Respondeu o rei Davi e disse: Chamai-me a Betseba. E ela entrou na presença do rei e estava em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: Vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que, como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono em meu lugar, assim eu farei no dia de hoje. E então Betseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para todos sempre. Amém? Louvado seja Deus. Aqui nós podemos ver que chega um período, né, uma hora, um momento na vida de todo aquele que se encontra no final da sua vida, no final da sua história, né, preparar uma jornada ou um tempo ou um momento que seja menos complicado para quem vai ficar, né? Aqui nós vemos que, como Davi tinha prometido que o filho de Batseba seria o rei, né? Salomão seria o seu sucessor. Pela lógica, pelo costume, seria sim Adonias, filho de Ragite, que foi uma das mulheres de Davi. Então Adonias, que o primeiro era Absalão e depois veio Adonias, seria sim aquele que deveria ser o sucessor do rei Davi. Porém, Adonias toma atitude, talvez já sabendo, já ouvindo falar ou já presenciado, talvez nas conversas de Davi com Batseba, que Salomão seria o seu sucessor. Então Adonias sabia que seria, né, colocado de lado. Adonias sabia que certamente ele não seria o rei. Então quando ele percebe que o rei já está cumprindo os seus dias, já está pronto, quase no momento para partir, ele então toma ali a frente e ele se declara rei. Ele se nomeia rei perante perante a cúpula, né, que acompanhava ou que estava junto com o rei Davi. Mas ele não chamou o sacerdote, ele não chamou o profeta, ele se lembrou mais de alguns homens que faziam mais, eram mais presentes no aspecto mais presencial de guerra, os homens teoricamente mais de valores, os homens teoricamente mais influentes ali no âmbito talvez político da realeza, mas ele se esqueceu de falar com o profeta, ele se esqueceu de convidar o profeta.
porque o profeta é aquele que é a boca de Deus, sendo o intermédio de Deus para o homem aqui na terra. Então o profeta Natan, quando percebe esta manipulação, porque ele sabia, né, qual que era o intuito, quando alguém tomava o reino, era nomeado ou tomava posse do reino, eliminava aqueles que possivelmente poderiam ser os seus opositores. Então certamente Salomão, né, seria morto, certamente Batseba também seria morta. Então Natan, percebendo essa situação, ele toma a frente e consegue ali conversar com Batseba, onde ela chega no rei e fala ao rei: o Senhor prometeu. E nós vemos que Davi, como era um homem de palavra, como era um homem que andava e praticava segundo os preceitos do Senhor, aquilo que ele prometeu, então ele faz de tudo para cumprir. Aonde ele diz para Batseba: o seu filho será o rei de Israel, será o meu sucessor no trono. E nós podemos ver que então ele começa a preparar todas as coisas para que Salomão seja constituído rei. O que nos mostra ou nos deixa entender que aquilo que é direcionado por Deus sempre vai acontecer. Pode as pessoas manipularem, pode as pessoas tramarem, pode as pessoas tentarem fazer tudo de toda maneira para tentar ou tirar algum benefício ou tirar algum proveito. Não adianta. Aquilo que é determinado por Deus vai ter que se cumprir. Como o coração de Davi era voltado para Deus, Deus também aceitou, né? Deus também aprovou a escolha de Davi, colocando Salomão para ser o seu sucessor. E quando Salomão é escolhido, é constituído rei, né? Nós vamos ver logo mais pela pastora Maria o que Davi vai fazer para que todos possam presenciar, para que todos possam confirmar qual era a vontade do rei. Então, o rei Davi, ainda em vida, resolve solucionar esse problema, ainda em vida, trazendo para aqueles homens, ainda em vida, qual era a sua vontade. E ele declarando, ele mostrando para todo o povo de Jerusalém, de Israel, qual era a sua vontade. Ali o povo então recebe a Salomão como novo rei de Israel. E logo mais Davi, né, vem a falecer. Então, não se preocupe, aquilo que é a vontade do Senhor, aquilo que é a direção do Senhor, aquilo que é o propósito do Senhor, vai se cumprir, as pessoas querendo ou não, porque o nosso Deus é fiel, Ele é poderoso e Ele cuida de nós, tá bom? Que o Senhor abençoe seu dia, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre e te proteja de todo mal. Mais uma vez, quem vos fala aqui é o pastor Mateus, da Igreja Apostólica Sol da Justiça. Que você possa ter um dia abençoado e próspero, você e toda a sua família. Um abraço e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.